A gente vai falar, né? Vamos corrigir a nossa atividade de semana retrasada que eu passei para vocês. A gente vai falar de uma nova atividade, ok? Que a gente tem que fazer a informativa parcial 2, né? Que será hoje que eu vou passar para vocês. E aí, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a aula prática. A Croto ela está fazendo um planejamento sobre as aulas práticas. Então, o que eles fizeram e mandaram para a gente? Primeiro, eles separaram as disciplinas em ondas, né? Eles colocaram assim, a onda A, onda B e a onda C. Não, é A, B e C, isso, exatamente isso. Aí, o que eles fizeram? As ondas A seriam aquelas disciplinas que não têm aula prática. A onda B seria aquelas disciplinas que têm as aulas práticas, porém as aulas práticas elas podem ser feitas na aula remota. Exemplo, tem uma turma minha que fala de SUS. Então, as práticas nossas de SUS é voltada para a campanha de atenção primária, né? Os programas do SUS. Então, tudo isso daí dá para a gente fazer de aula remota. Ok. E aí tem as disciplinas de onda C, que seriam uma delas é vocês, tá? Então, o que acontece? Com vocês, eles falam que não dá para fazer via remota, né? Porque justamente a gente precisa avaliar alguém, avaliar grau de força, mobilidade, articular, a gente falar do tratamento, eletroterapia, tem tudo isso que a gente pode fazer num paciente teoricamente músculo esquelético. Então, vocês seriam aquela turma que entrariam na onda C, tá? Então, a prática, ela só pode ser feita em laboratório. Ok. Professor, quando vai voltar? Como que vai ser? Pessoal, ainda não sabemos. A gente fez o cronograma, está entregando para a coordenação, com tudo, a aula prática, voltando a partir do dia 1º de junho, que é o que o Estado decretou e é o que está lá. Não tem como a Croton abrir a faculdade se o Estado não decretar a volta dos comércios, né? A reabertura das faculdades. Não existe isso, essa possibilidade, né? A Croton passar por cima. Aí, justamente, ela fez isso. Então, mande o cronograma e vamos a partir do cronograma que vocês acham que vai voltar dia 1º de junho. Então, tá lá. Então, dia 1º de junho, a gente teriam as aulas práticas. Professor, caso não volte, aí, pessoal, ainda eu não sei, tá? Se não voltar dia 1º, aí eu não sei. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Aí eu acho que quer antecipar as provas, porque até mesmo o nosso conteúdo prático, teórico, já vai acabar hoje. Então, antecipa as avaliações, façam as avaliações e entre de férias. Ponto. Depois que voltar, aí pegue e vê essas aulas práticas que ficaram pendentes. Eu acho isso. Tá? É minha opinião, não sei se é isso que vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Lógico que isso ainda vai ser conversado, tem um monte de coisa para a gente fazer. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Bom, por mim tá tudo bem. Ok. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? No final da aula agora eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês façam na atividade formativa 2. Semana que vem eu vou estar aqui igual, a gente vai corrigir as atividades, né? Quem fez. Corrigindo as atividades, aí eu vou fazer com vocês uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu em todas as aulas, certo? Para que aí a gente fica preparado caso venha a prova ou caso comece, né, as aulas práticas. Certo, pessoal? Então, primeiro, eu queria compartilhar com vocês aqui a nossa atividade formativa. Então, ó, a turma de vocês são 19 alunos no total, 18 fizeram, então apenas um aluno não fez, né? Eu acho que, assim, perdeu uma oportunidade boa, que teoricamente é uma atividade fácil,
em uma atividade que fazia que vocês, né, uma forma de exercício para lembrar mesmo. Como eu falei para vocês, pessoal, a nossa disciplina, ela é assim, eu sempre penso em aplicar as coisas voltado realmente para a disciplina, né? O porquê da disciplina. Então, assim, se vocês pararem para ver, vocês vão atender, vocês vão ter mais sobre idoso, então, que teoricamente acaba falando da reumatologia, vocês vão ter bastante a cinesioterapia, cinesiologia, vocês vão ter a desporto, né, que vai falar um pouco também das tendinopatias. Então, essas doenças serão comuns daqui para frente. Vocês saberão mais sobre elas. Então, vocês não vão esquecer de como tratar. Mas eu acho o que é mais específico mesmo da nossa disciplina, que vocês vão realmente abordar na nossa disciplina, que são as fraturas, né? Então, assim, o que a gente precisa saber é as classificações da fratura. Isso vocês não podem sair da nossa disciplina sem saber. Até mesmo porque, assim, as aulas práticas interferem bastante? Interferem. Mas se vocês olharem assim, ó, a gente vai avaliar grau de força muscular. Provavelmente vocês já fizeram isso. Ah, vai avaliar a amplitude de movimento. Provavelmente também vocês já fizeram isso, sabe? Teste de retrações musculares. Na cinesioterapia, se vocês tiveram, vocês fizeram isso. E aí, exercício, vocês já treinaram na cinesioterapia, em outras disciplinas. Então, não é tão difícil assim. O que eu ia falar para vocês em aula prática é o jeito que eu trabalho, o jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu avalio, o jeito que eu trato. É isso que eu ia mostrar para vocês. E aí a gente iria discutir, tirar dúvida, né? Lógico que a prática é importante, mas é uma coisa que vocês também já viram bastante, tá? Então, pessoal, todas as imagens que eu coloquei era simplesmente para vocês classificarem a fratura, quanto a localização, a localização anatômica, a posição, o foco da fratura, a direção do traçado, o número de fragmentos, é tudo isso que a gente já falou, e o afastamento do fragmento. Então, é o que vocês já viram. Exemplo, o que eu queria que vocês falassem? Ó, essa imagem aqui. Então, vocês teriam que falar, ó, fratura de fêmur, né? Aí, pensando, vamos lá, qual é o tipo de fratura? Ela foi incompleta ou completa? Aqui, vocês viram que ela foi completa, os ossos se separaram totalmente. E o formato, né, da fratura foi em espiral. Isso daqui que é um espiral, pessoal. Estão vendo? Espiral. Aí, o fragmento ósseo foi em dois, né? Então, a gente não teve uma cominutiva. Então, a gente teve uma separação completa. Ponto. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? Nossa, eu jurava que era oblíqua essa. Não, lembra que, Thiago, só para você não esquecer mais, lembra que acima de 30 graus, né? Acima de 30 graus é espiral. E ela, o desenho dela tá bem certinho aqui em espiral. Tudo bem? Ela entra alguma coisa aberta ou fechada? Então, aqui, vocês estão vendo a parte mole aqui? Ó, ela não entra como uma exposta, né? Uma aberta, porque tem até uma imagem ali que eu coloquei para vocês ver se vocês conseguiriam entender isso. Quando a gente tem uma exposta, você vai ver que esse fragmento aqui, ele está penetrando no tecido. Dá para a gente ver numa outra imagem ali que eu já mostro para vocês. Que seria essa daqui, ó. Vamos ver se é a próxima. Não. Aí, pessoal, essa daqui. Então, vamos lá. Qual é a localização? Pessoal? Clavícula? Não. Localização na clavícula, né? E aí vocês podem falar, provavelmente aqui é uma clavícula esquerda, né? Ok? Então, ó, você pode até colocar fratura de clavícula esquerda, né? Completa. Aí, isso daqui, ela foi transversa, né? Que ela tá bem retinha. Consegue entender? E aí ela foi completa.
ponto. Então, a gente não teve mais fragmentos, não teve uma lesão comunitiva, ela não foi aberta, que a gente vê aqui que não tem uma imagem para nos mostrar, pode ser que seja que a gente, no paciente em si, né? Mas vocês estão vendo aqui que a gente não tem, né, um indício de estar pegando alguma parte mole, principalmente a pele, certo? Então, aí é mais tranquilo. Aí, pessoal, Professor, Oi. na clavícula aí entra terço médio? Sim, verdade. Vamos lá. Ela está bem medial a clavícula, né? Então, seria realmente o terço médio, né? Nem o distal e nem o proximal. Então, seria bem no terço médio. Obrigado, tá, Karine? Então, é isso daí Eu mesmo. acertei o terço médio e errei a classificação, que eu coloquei, não coloquei transversa, fiquei na dúvida, mas... Ó, lembra que a transversa ela é reta, a oblíqua ela tem aquele formato quase em espiral, mas só que em menos de 30 graus, e aí quando é mais de 30 graus, é espiral. Tudo bem? Agora Mas ficou... parabéns. É isso daí, terço médio mesmo. Tá? E essa daqui, pessoal? Conseguiram ver? Ó, vamos lá. Quando a gente coloca, né? Qual segmento? Aqui foi o húmero. Ou você pode colocar cotovelo, não sei. Mas coloca o húmero para ficar mais específico, né? Qual húmero? Provavelmente esse daqui foi o húmero direito. E vocês vão ver que o rádio, ele está aqui lateral, na posição anatômica. A gente sabe que eles posicionam o paciente na posição anatômica para tirar a imagem. Então, quando você vê o rádio na lateral aqui, a gente sabe que, né, teoricamente, ele está na posição anatômica e esse membro aqui seria o direito. Consegue entender? Aí, vamos dizer assim, foi completa. Quando a gente fala que é uma lesão cominutiva, né, que foram vários fragmentos ósseos, a gente às vezes nem coloca completa, tudo bem? Mas você pode colocar completa, comunitiva, completa, e aí o que a gente pode colocar aqui, né, para acrescentar que ela foi intra-articular ou extra-articular, fora da articulação? O que vocês acham? Eu coloquei intra-articular. Intra-articular, né? Porque a gente vê que tem fragmentos ósseos lá na articulação. Então, é isso daí. Dá para a gente colocar, ó, intra-articular. Tudo bem? Pessoal, toda estrutura que ela é revestida pela cápsula articular, tá? Se você pegar lá o húmero, vocês lembram que ele tem uma cápsula articular. Se a gente teve uma lesão no segmento ósseo dentro dessa cápsula articular, é considerado intra-articular. Então, a gente pode colocar. Então, aqui seria assim, né? Fratura em húmero direito, ok? Comunitiva, completa, né? Fechada, na minha opinião, e intra-articular. Ponto. Certo? Vai juntando as... Aí, pessoal, que eu falei para... Essa daí não tem uma definição se é oblíqua, Não. transversa. Não, quando a gente fala comunitiva, que foram vários fragmentos. Aí a gente sim. não classifica por isso, tá? Aí, Essa é comunitiva, né? Aí, pessoal, uma imagem que eu coloquei para a gente tentar ver se foi exposta, né? Para ver o que vocês achariam. Então, ó, aqui vocês conseguem ver essa imagem, que aqui está rasgando o tecido mole. Ó, se você ver a margem do tecido mole, ele vem até aqui, ó. Ou seja, o osso, ele ultrapassou o tecido mole. Então, isso daqui é uma imagem aberta. É uma fratura exposta. Consegue entender? Então, vamos lá. Qual segmento ósseo é esse, pessoal? A tíbia, né? A tíbia. Tíbia. E aqui, ó, vocês estão vendo o osso aqui? A fíbula, ela também foi fraturada, porque ó, onde ela tá lá para cá e a outra para cá. Então, a gente também foi fratura de fíbula, tá? Aí a gente teria que classificar de duas formas. Classificar a tíbia e classificar a fíbula.
Se vocês olharem a fíbula aqui, ó, ela subiu, aqui ela para, e aqui é o outro fragmento dela, tá? Então, o que acontece? Basicamente falando, a gente teve uma fratura de fíbula, né, completa, e aí, ó, qual a direção do traçado? Se a gente parar para ver aqui, ó, pelo jeito, foi um traçado transverso, né? Então, é isso que a gente pode colocar. Então, fratura de tíbia completa e do traçado completa e transversa. Ponto. Mais a fratura de tíbia. Aí eu colocaria, ó, uma fratura de tíbia exposta, né? Comunitiva, que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos. Então, é comunitiva. Então, fratura de tíbia comunitiva exposta. Ponto. Ah, vocês podem colocar, não foi intra-articular, né, que a gente vê que foi bem no meio da tíbia, então a gente pode colocar em diáfise de tíbia, tudo bem? Então pode ir completando, mas o que vocês têm que entender é sobre a localização. Foi na tíbia, aí qual é a posição do foco, né? Ah, foi comunitiva, e aí a direção do traçado. Quando é comunitiva, a gente não precisa colocar o traçado. Aí que a gente fala qual é o afastamento, foi completo, e aí exposta. Ponto. Certo? E aí, pessoal, da mão. Eu coloquei uma só para vocês. Eu procurei uma imagem de cada segmento só para a gente discutir. Eu procurei até uns de coluna para a gente ver se a gente achava alguma vértebra em explosão, sabe? Mas não tava legal as imagens. Então, não deu. Aí aqui, ó, o que vocês colocaram aqui? Eu coloquei oblíqua. Ela é oblíqua. Mas vamos lá, qual é a posição anatômica? Fratura distal do metacarpo. Metacarpo. E aí vocês colocaram o quê? Então vamos lá, metacarpo, fratura distal do metacarpo ela foi exposta ou não? Não. Não, Fechado. não foi, né? Não foi exposta, ela é fechada, completa, espiral, e aí ela é intraarticular ou extraarticular? O que vocês colocariam? Extra-articular. Extra. Então, aqui fica difícil a gente ver essa imagem aqui, né? Porque o certo a gente teria que ver uma imagem em perfil também, para a gente saber se essa fratura, ela foi até lá dentro. Consegue ver? Aqui a gente só vê aqui. Se foi aqui, ela foi distal, mas não foi intra-articular, tá? Mas aí talvez se a gente ver esse raio-x de um outro perfil, em uma outra posição, a gente consegue ver se essa fratura foi até lá dentro. Que talvez ela seja articular também. Certo, pessoal? Vocês... tranquilo nessa parte? Não é tão difícil a gente classificar. Ah, eu sei que eu preciso de mais treino. Tô com você, Vitinho. Mas isso... Da tíbia, então, e fíbula, meu Deus. Porque aqui, ó, nessa imagem, só aparece a tíbia, né? Nessa daqui, vocês veem a fíbula. A fíbula tá aqui, aí parou. Aí a fíbula vem de lá. Então, a gente teve uma lesão aqui fibular também. A gente classifica a fíbula de uma forma e aí a gente classifica a tíbia de outra. Por quê? Porque foram 2 segmentos ósseos. Que na hora de avaliar, a gente olha, acho que um osso, né? E foca nele, só esquece de tá do lado. Na verdade, o paciente desse não vai chegar assim pra gente, né? Ele já vai chegar pós-cirúrgico, com gaiola, com tudo, né? Então, a gente não vai pensar nisso. A gente vai ver, lógico, exame de imagem pode ver, e aí a gente também vai ver o laudo médico, né? Ó, fratura de tíbia e fíbula. É importante saber isso? Sim, né? Para a gente entender o processo de cicatrização, calcificação, o que a gente vai fazer ou não, tá? Mas isso daqui é o diagnóstico para a gente saber os exames radiológicos, que é importante para a gente, lógico, mas o que vai interferir muito e o que eu levaria em relação, né, vamos dizer assim,
seria justamente o achados clínicos, a nossa avaliação. O paciente pode chegar lá o que for, né? E realmente pegar sei lá, tá com uma fratura enorme de fíbula e tíbia, com a gaiola, com fixador externo, não faz descarga de peso. A gente tem que saber isso. Ou às vezes vocês vão pegar um paciente que teve tudo isso, chegar lá, um paciente novo, teve uma recuperação melhor, às vezes o calócio já está fixo, tá? Então, é isso que a gente faz. Certo, pessoal? Ô, Tudo professor, bem? deixa eu Oi? só confirmar, então. Certo. Transverso até 30 graus, beleza. Mas a diferença do oblíqua pro aspiral é só o formato, então. Porque as duas passam de 30 graus, mas o formato que a gente vai ter que diferenciar só, né? Isso, é isso daí. Porque você consegue ver que ela tá bem pontiaguda aqui, bem espiral. É igual aquela que você confundiu, qual foi a primeira, né? Olha como que ela tá, né? Ela tá espiral porque a gente fala que ela foi, como que eu posso dizer? Ela tem um fragmento aqui e ela vai subindo em espiral, né? É isso que a gente fala. Então você vê que ela aqui, ó, é bem característica de uma espiral, que até mostrei o desenho para vocês em aula, que desce como se fosse uma escada, sabe? Um espiral mesmo. Entendi. Tudo bem? Uhum. Certo? Vixe, errei também. Mas nem esquenta a cabeça, pessoal, tá? É assim mesmo, é treino. E ficam olhando o raio-x e ficam treinando. É isso que a gente faz, tá? Pessoal, semana passada a gente encerrou a aula falando de artrose, né? Então, vocês viram que a artrose ela é uma doença reumática, a gente está falando disso. Existe artrose em todas as articulações, ponto. Geralmente, uma artrose muito avançada será realizada a cirurgia, né? É uma troca articular, será retirada a articulação normal, a articulação fisiológica do indivíduo e provavelmente será colocado uma articulação com, né, vamos dizer assim, com uma prótese. Ponto. Todo mundo que tem artrose vai fazer vai fazer a cirurgia? Não. Eles sempre mandam para a gente primeiro, né, fisioterapeutas, para a gente ver se realmente vamos conseguir modificar esse paciente para que esse paciente não entra na cirurgia. Muitos, pessoal, vocês vão ver assim, se você tem um exame não, se você tem como é que fala? Um convênio médico, vamos dizer assim, é mais fácil de se operar. Se é pelo SUS, é mais difícil. Ah, então o SUS não vale nada, o SUS é preguiçoso, o SUS não quer gastar? Não, porque o SUS, teoricamente, neste contexto, ele segue uma linha correta de tratamento. Porque assim, vamos ver, eu tenho convênio. Cheguei lá no meu médico, tô com meu joelho ferrado, vou lá no meu médico, eu com 33 anos, que tem muita gente assim, tá? É o médico, você tem artrose, cara. Você tem osteoartrose, você tem artrose, osteoartrose, é isso que eles falam. Não melhora isso, porque quando começa a degradar a sua articulação, isso daí não volta ao normal, não volta, não volta. Você vai sentir dor a vida inteira. Vamos fazer um negócio? Vamos meter cirurgia aí, né? Porque eu sou médico de convênio, vou ganhar com essa cirurgia, o convênio vai aprovar, beleza, vamos colocar. É isso que eles pensam. Quando chega no SUS, um cara de 33 anos, 35 anos, com um problema no joelho desse, o SUS nega na hora, né, a cirurgia. Por quê? Primeiro, é um cara de 35 anos. É um cara que dá tempo de recuperar. Eles pensam isso. Segundo, uma prótese, né? Ela dura de 10 a 15 anos. Então, um cara com 35 anos realizar uma cirurgia, ele vai ter 50 anos
ele vai ter que fazer outra cirurgia para troca da prótese. E aí o cara chega lá com 65 anos, e aí se tiver vivo, vai fazer outra cirurgia para troca de prótese. Aí o cara vai chegar com 80. Aí se o cara chegar lá com 80, né, chegar mesmo ruim ou capengando, vai trocar a prótese dele. Então, olha quantas cirurgias o SUS vai ter que fazer para essa pessoa. Então o SUS pensa nisso, tá? E ele pensa correto. É isso que ele pensa, tá? Então é justamente isso que vocês têm que entender. Nem todo mundo vai fazer uma cirurgia, porém, uma fisioterapia bem feita, ela ajuda e ajuda muito, muito. Eu falei bastante com vocês em osteoartrose, pessoal. O que a gente primordialmente deve avaliar? A biodinâmica, né? A biomecânica, exatamente. Lembra que eu falei para vocês, o paciente com osteoartrose de joelho, o problema pode estar no quadril. Osteoartrose na coluna, o problema pode ser do quadril. É isso que eu quero que vocês entendam, porque a gente tem que encontrar aquela parte que eu falei para vocês, os segmentos com hipermobilidade ou hipermóvel e os segmentos hipomóvel. É aquilo que eu falei para vocês. Professor, mas eu não sei avaliar direito. Não tem problema. Pega lá do pé e vai à cabeça. Vê lá, isso daí vocês vão precisar da anatomia, da biomecânica, da cinesiologia, lógico, mas vai avaliar osso por osso. Vamos ver como é que tá a articulação tibiotársica? Vou lá, gaveta anterior, gaveta posterior. Ó, ele vem mais para o anterior e não vai para o posterior. Então, para anterior, ele está hipermóvel, ele tem uma hipermobilidade. Quando ele não vai para posterior, ele está hipomóvel. Então, isso é uma alteração. E isso a gente tem que arrumar. Como que a gente vai arrumar? Justamente assim. O mesmo jeito que vocês fizeram um teste de gaveta anterior, gaveta posterior, você fica lá mexendo. Só que aí, dessa vez, você vai fazer o quê? Anterior, posterior, tentando ganhar mobilidade, tentando soltar esses tecidos. É isso que a gente faz. Putz, arrumei o tornozelo do meu paciente. Vai lá nas falanges, mexe falange por falange, faz extensão da falange. Isso é mais fácil de a gente manipular, né? Pega as falanges lá, estende, pum, faz extensão. Então, você está mobilizando e manipulando o pé do paciente. É isso. Ou melhorei o pé. Agora, o que eu vou fazer? Vou lá para o joelho. Mesma coisa. Gaveta anterior, gaveta posterior. Vejo para onde vai mais, para onde vai menos. Ó, vem mais para o anterior, para posterior não vai? Vou ficar mobilizando para posterior. Até eu ganhar movimento nesse joelho. Beleza. Fiz isso. Aí agora eu vou pegar, vou lá no meu joelho, vou estabilizar meu paciente e vou ver se ele vai para varo ou vai para valgo. Para onde meu joelho vai mais? Ele vai mais para varo, não vai para valgo, né? Então ele é hipermóvel para varo e hipo para vago. Então o que eu vou ficar fazendo? Valgo, né? Para vago, para valgo. O que eu vou ficar fazendo? Mobilizando, jogando meu joelho para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até eu ganhar o tecido, até o tecido amolecer, até essa articulação estiver normal. Beleza, que legal, melhorei. E agora? Agora eu vou lá, coxa femoral, vou lá no fêmur, vou lá na cabeça do fêmur, né? Eu vou mobilizar, vamos ver. Ela vai para anterior, vai para posterior, né? Eu faço uma compressão, ela aceita, eu faço uma tração, ela aceita. Então, o que eu tenho que fazer? Tudo isso. Então, as mobilizações lá, que vocês já devem ter aprendido, né? Circular, ou mobilizações em 8, que a gente faz bastante no quadril, ok? Aí, pode fazer tração, pega lá no joelho, né? Faz uma flexão de joelho, joga o joelho do paciente no seu ombro e fica puxando, tracionando a coxa femoral. É isso que a gente faz, pessoal. Ilíaco, né? Sacro. Eu não sei. Põe a mão no sacro lá, ó. Põe o paciente de decúbito ventral e fica, né, jogando o sacro para baixo. É isso que o sacro faz. Então vamos lá, joga o sacro para baixo, joga o sacro para baixo. Pega o quadril nas espinhas ilíacas e joga anterior, posterior, anterior, posterior. Ganha mobilidade. Não precisa, às vezes, não que não precisa. O certo seria a gente partir
sempre da filosofia, da técnica, né, especificidade de cada técnica, de cada manipulação. Mas quando a gente não sabe, é melhor fazer qualquer coisa do que deixar de fazer. Então, parte do princípio. Eu sei que eu tenho que, para mobilizar uma vértebra, eu tenho que ficar lá na vértebra, jogando ela para baixo, para cima, para baixo, para cima, até ela amolecer. Então, eu vou fazer isso. Tem que ganhar em movimento. Oi? Professor, uma pergunta. Pensando assim, eu estava pensando dessa forma e estava olhando a minha avó. E a minha avó tem muito dor num joelho só. Aí eu estava olhando para ela e reparei assim, olhando de cima até lá embaixo, e ela tem mesmo. Um lado do ombro dela tem uma depressão maior. Aí você vai acompanhando que joga o quadril dela, né, pro lado assim, e que descarga e o joelho dela acaba ficando em valgo, né? Se eu não me engano. Então, no caso, eu teria que trabalhar no caso, fortalecimento nela, mas ela é de idade. Como que eu faço? Eu posso? Pode e deve. Pode e deve, e tem que fazer, né? Só que assim, isso a gente chama de uma cadeia lesional clássica. É uma cadeia lesional clássica. Ela tem uma alteração no quadril. Então, ela tem uma alteração no quadril e, assim, vamos ver. Quem acertar, eu dou 10 na prova sem fazer a prova, tá? Qual é o músculo que sai lá do nosso ilíaco, né? Um músculo grande, sai lá do nosso ilíaco e vai até o nosso úmero, e ele ajuda na rotação interna do úmero. Que músculo é esse? Não, peraí, ele sai do nosso ilíaco, vai até o nosso úmero. É É o grande dorsal? Não. É o grande dorsal. Ah, tenho 10 na prova, então. Eu tenho 10. Então, você Todo conseguiu mundo tá de prova, hein, tio? Você conseguiu entender o porquê sua avó tem? Então, o que Entendi. acontece? O quadril dela, um foi para posterior e um foi para anterior. Você rodou o quadril, ela rodou o quadril. Ela rodando o quadril, ela vai puxar ligamento, cápsula, músculo junto que está com ela. E aí a gente tem esse músculo grande dorsal que ele sai lá do nosso ilíaco e ele vai até o nosso ombro. Então, o que que tem no grande dorsal dela? Ele acaba sendo estirado e, consequentemente, ele entra num espasmo crônico, né, que o paciente não percebe, que vai refletir lá no ombro dele. Quem que você acha que é mais fácil o grande dorsal puxar? O ilíaco ou o ombro, que é uma articulação solta? O ombro. O ombro. Exatamente isso. Só que aí o porquê o quadril dela rodou? Porque o quadril dela, um foi para posterior, outro foi para anterior. É isso que você tem que procurar. Pode ser, o que acontece? Uma torção de tornozelo, né? Aí é aquela coisa clássica que eu falei para vocês. Quando a gente faz uma torção de tornozelo, a gente faz uma inversão, né? Consequentemente, a fíbula, né, por causa dos ligamentos, principalmente deltoide, né, o ligamento fibular, tudo isso. Então, o que acontece? Eles são estirados. E aí, na fíbula, a fíbula, ela é um osso basicamente quase solto, ela vai descer junto com esses ligamentos, porque os ligamentos são mais fortes que ela. Quando ela desce, a fíbula ela desce mesmo, milimetricamente, mas desce. Aí, porque ela reflete lá no joelho? Quais os músculos que estão inseridos na cabeça da fíbula lá no joelho? Não é fibular. Não, lá atrás. Os isquiotibiais. Ah, tá. A cabeça do isquiotibiais para lá na nossa fíbula. Então, ele vai lá na cabeça da fíbula. Só que aí, se ele descer, o que ele faz com o músculo? Ele vai puxar o músculo, vai estirar e vai fazer um espasmo muscular. Esse espasmo muscular, né? Os isquiotibiais têm fixação onde? Cabeça da fíbula e depois, onde que ele se insere lá no quadril? Vai, Thiago. Confio em você.
No isquio, gente. Por isso que fala isquio tibial. Ai, senhor. É que, professor, você vai falando, a gente tem que ficar, assim, pensando bem devagar e tentando associar, mas é Ó, difícil. aí pra vocês entenderem a mecânica. Aí ele se inseriu lá nos isquiotibiais. Aí se ele tá puxando o isquiotibial para baixo, o que ele faz com o quadril? Altera a mecânica do quadril. Aí o quadril vai alterar o grande dorsal, exemplo, pode alterar outros, mas alterou o grande dorsal, que o grande dorsal está lá no ombro. Aí vai alterar o ombro. Aí o ombro, como que ele está puxando o ombro para baixo, vamos colocar assim, ele vai perder a mobilidade do ombro, e aí quando ele for, a sua avó, você pode colocar ela de costa para você e pede para ela, vó, faz toda a abdução do ombro, e aí você vai fazer elevação lá. Tenta levar o ombro por cima da cabeça. Você vai ver na hora que ela for levar o ombro por cima da cabeça, ela não vai conseguir justamente por causa de um problema torácico, né? Que se você pegar lá o grande dorsal, ele vai se inserir um pouquinho nas lombares baixas, vai passar lá na nossa primeira torácica até chegar no ombro. Aí o ombro alterado, ele não vai fazer o contato, não vai fazer os movimentos certos, os músculos, com a cervical, com a torácica. Então, é uma cadeia clássica que vem lá do pé que altera todo o paciente. Então, no caso, eu poderia estar iniciando de baixo para cima, tipo, soltando, mobilizando. Sim, se eu fosse você, eu começaria tornozelo, né? Quadril. Faz tornozelo, joelho e quadril. Tornozelo, joelho e quadril. Só ali. Se você melhorar ali, o ombro vai melhorar sozinho. Entende? Porque, olha, minha avó, ela tem 85 anos, mas pensa numa bichinha toda, como fala? Ela tem uma flexibilidade muito boa. Ela põe, até hoje, ela coloca as mãos no chão, sabe? Apoiadas nos palmas. Ela tira até uma onda com os netos. Mas o trabalho é nela, é um caso bom para você trabalhar. Eu vou pegar ela. Então tá bom. Entendi. Obrigadão, viu? Nada. Professor, Sim. mas, tipo assim, se fosse, tipo, mobilizar a pelve dela, assim, tipo, daria para fazer outras coisas, outras técnicas, assim, não sei. Você só mobilizaria mesmo, se fosse você atender ela? Não. Eu tô falando assim, a mobilização é o princípio e ajuda bastante. Mas você vai ter que mobilizar, vai ter que soltar a musculatura dali de uma forma facial, depois você vai ter que fazer os alongamentos, mas aí alongamento eu não faço, sabe? Põe a mão no chão, vai lá, alonga, eu não faço isso. Eu faço facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então eu faço lá o contrai e relaxa, que é o mais rápido. Então, o que às vezes vai ficar 3 meses para ganhar no alongamento, numa facilitação neuromuscular proprioceptiva, você pode ganhar até em um dia. Então eu faço isso, vou lá, pego os músculos, principalmente isquiotibiais, grande dorsal, contrai e relaxa, contrai e relaxa. É isso que eu faço. Entende? Ah, entendi. Ah, legal. Aí ganhou isso, ganhou mobilidade, ganhou alongamento, fortalecimento. Fortalecimento. Boa. Beleza. Certo? Professor, esse que você está falando que trabalharia é aquele que você faz como que posso dizer, no caso do joelho, você flexiona uma vez, volta, daí flexiona, no momento que a pessoa ela relaxa, daí você dá uma forçadinha um pouco maior, é essa? Isso, é isso. Lá na sua avó, o que você vai fazer? Ela vai precisar que você faça isso nos isquiotibiais dela. Então, você vai colocar a sua avó em decúbito dorsal, ela vai ficar deitadinha lá. Você vai fazer uma flexão de quadril, né? E uma flexão de joelho. Aí você pode colocar uma mão coxo-femoral ali no quadríceps dela para posicionar, né? O quadril dela. E a sua outra mão vai debaixo do calcanhar. É assim que eu faço. Vai debaixo do calcanhar. Então, o paciente vai ficar como se estivesse sentado numa cadeira, né? Só que em decúbito dorsal. Aí, eu vou falar assim, ó, sei lá, Dona Maria, empurra a minha mão. Empurra a minha mão para baixo aqui com o seu tornozelo. Ela vai fazer a força no tornozelo para empurrar. Ela empurra, você segura 5 segundos, mais ou menos, que é o que a gente faz.
Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Ela relaxou, né? Aí o isquiotibial você vai fazer o quê? Você vai ganhar um pouquinho de extensão de joelho e um pouquinho mais de flexão do quadril. Espera um tempinho para o músculo se adaptar e pede a contração de novo. Vamos lá, dona Maria, contrai. Ó, empurra o meu pé, a minha mão para baixo com o seu pé. Ela vai segurar. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa, eu ganho na flexão do quadril de novo e ganho na extensão do joelho. Aí, até quando? Até a gente ver que a gente ganha uma mobilidade. Eu faço 4, 5, 6 vezes até o paciente ver. Ganhou, volto tudo de novo, vou para o outro quadril. Fiz no outro quadril, avalio de novo a mobilidade, não melhorou, vou lá e faço de novo. Entendi. Tudo bem? Então, pessoal, falando da artrite reumatoide agora, tá? Também aquela doença autoimune, sistêmica, ela tem como característica a inflamação, que é a artrite, né? E aí ela compromete várias articulações. No contexto da artrose lá que a gente vê, joelho ou um quadril, a artrite, ela tem como característica de atingir várias articulações em séries, né? Então, porque ela tem uma inflamação, essa inflamação generalizada, ela pode atacar as articulações e geralmente afeta mais números de articulações, principalmente mãos, né, e pé. Tudo bem? Então, ó, ela é caracterizada pela destruição articular progressiva. Então, cada processo inflamatório que ela gera, que ela é uma forma aguda e crônica, então ela agudiza, né? E aí agudiza, vem aquela dor, que é a parte da artrite, sumiu, aí ela vai ficar crônica. Mas só que aí, quando ela volta a ficar crônica, é porque já teve uma degradação da articulação pelo processo inflamatório. E aí é um processo inflamatório gerado atrás do outro. É isso que acontece na artrite, tá? Diminui a qualidade da vida, tem perda de qualidade de vida justamente por causa que atinge algumas articulações que são essenciais nas nossas atividades de vida diária, por exemplo, como a mão. Então, o paciente perde esse estímulo de preensão de palmar, né, extensão palmar. Então, o paciente perde aquele movimento de garra. Então, às vezes, isso incomoda muito o paciente. Tem a perda da função física como um todo, então o paciente não é só as mãos, tem paciente que tem cotovelo, ombro, joelho, pé, então o paciente ele fica mais acometido, é o paciente que vai ter que andar de bengala, andador, ou cadeira de roda, é isso que a gente vê, tá? Além disso, né, aproximadamente 1% da população brasileira, né, ela tem um tipo de artrite. Então, você vê que não é tão incomum, certo? Ocorre de 2 a 3 vezes mais em mulheres. Todos os pacientes que eu tive com artrite até hoje, né, foi mulher, e a grande maioria das osteoartrose foi homem. Então, é o que a gente vê isso, a artrite ela atinge mais a mulher, e o homem ele tem mais osteoartrose. E o pico ali de incidência, o pico que ocorre, né, que acontece a artrite, geralmente entre 45 a 65 anos, mas pode surgir antes. Tudo bem? Quadro clínico da artrite, pessoal. Mal-estar, febre, suor, perda de apetite, perda de peso e fraqueza. Isso o sistema, é uma alteração sistêmica. Então, o paciente vai estar mal-estar, vai ter febre, vai suar, vai ter perda de apetite, porque é aquela febre que a gente fala, reumática, né? Ou aquela inflamação, ou aquela infecção. E aí, isso, consequentemente, né, pode atingir o sistema articular. Então, assistindo o sistema articular, assistindo não, né? Pegando o sistema articular, consequentemente, isso vai gerar aquele processo inflamatório que a gente falou nas estruturas articulares também, e aí pode ter aquela alteração autoimune que as doenças ou as células, né, de defesa acaba atacando as próprias células da articulação. E aí vai atacar, né, a cápsula articular, ligamentos, né, menisco, bursa, aí parte óssea. Então, é a coisa que vai chegar, o paciente vai ter toda aquela destruição articular, tá?
E o quadro clínico da deformidade articular, vamos colocar assim, o sistema articular mesmo, tá? Então, a deformidade articular, aí tem esses nódulos que a gente conhece como nódulos, tudo bem? Sinais de evidências de inflamação seria dor, calor, rubor, né? A gente vê a mão mais inchada, a mão mais vermelha, é isso. E simetria, né? Vamos olhar, vocês vão ver que a artrite, ela tem essa simetria, né? Ela atinge os dois membros. Então, se atingir uma mão, vai atingir a outra. Não existe artrite só em uma mão. É bem difícil, eu nunca vi, tá? Então, é aquela coisa de sempre atingir os dois membros. É diferente da osteoartrose, né? Que geralmente, vamos lá, atinge um joelho. Aí o paciente vai lá, tá fazendo tratamento, aí não faz o tratamento correto, sei lá, e depois, futuramente, atinge o outro. Não. Na artrite, vai começar em mãos ou em pés, começa já e as duas mãos terão alteração depois do processo inflamatório. Tudo bem? É isso que ocorre. Locais que mais atinge a artrite, né? Que a gente mais encontra artrite. Pescoço, na mandíbula, né? Na maxila, na ATM, vamos colocar assim, ombro, cotovelos, punho e mãos. Aí a gente pode encontrar em quadril, joelho, tornozelo e pé. Tudo bem? Lógico, a incidência que a gente tem maior é punho e mão, ok? E a gente também tem bastante em tornozelo e pé, porque as grandes articulações, geralmente elas não são tão acometidas pela artrite, ok? Mas nada impede que o paciente pode ter alterações também. Só que lembrando assim, apareceu uma alteração só no joelho, será uma osteoartrose. Atacou os dois joelhos de uma vez, é uma artrite. Tudo bem, pessoal? Então, ó, as mais frequentes, né? Metacarpos, interfalangianas, punho. Depois joelho, ombro e aí vai atacando, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Só para vocês terem imagem de deformidades em mãos, em pés. Então, a gente observa a simetria, ó, nos dois pés, nas duas mãos, os nódulos, né? A destruição articular, a perda, a gente vai ver quando vocês for tocar no paciente, essa rigidez no paciente, ok? O que a gente pode ver também, que a gente fala que esse dedo em gatilho, ou dedo em pescoço de cisne, tem um monte de coisa na literatura que eles falam, mas é justamente pela inflamação da articulação, que eu quero que vocês entendam, não é só por causa do músculo. Então, ó, você tinha um dedo saudável, que tinha todas as estruturas articulares aqui, né? Cápsula ligamentar, a cápsula articular, os ligamentos, e aí, consequentemente, você tem uma destruição dessa cápsula articular. E aí, o que vai acontecer? O osso fica solto. O osso vai ficar solto, ele vai sair da articulação. E aí, consequentemente, né, tendo o músculo aqui, o músculo ele vai entrar num processo também de degradação, de atrofia, né, de trofismo, de perda muscular, de encurtamento muscular. Então, é por isso que o paciente vai tendo essas degradações, justamente por causa da articulação não estar íntegra. Ok? Aí, diagnóstico, né? O que a gente faz? Basicamente, pelo colégio lá americano de reumatologia, ele faz assim, ó, o paciente tem que ter rigidez matinal articular, pelo menos em 1 hora. Então, o paciente, quando acorda, ele vai sentir, até 1 hora depois que ele acordou, essa rigidez nas articulações. Punho, né, mão, aí ombro, sei lá, onde ele estiver, ele sente essa rigidez. Artrite em 3 ou mais áreas, que eu tinha falado para você. Consequentemente, ele vai ter que ter mais articulações. Em uma articulação só é a osteoartrose. Em várias articulações é artrite. Então, é o paciente que vai apresentar punho, mão e cotovelo, ou punho, mão e ombro, ou punho, mão e pé. É isso que a gente vê, tá? Artrite... Oi? Quando se trata de reabilitação de punho e mão,
muitos falam que a gente acaba trabalhando com a terapia ocupacional em conjunto, até porque envolve muito movimentos finos. Sim. No caso, a gente faz a parte da reabilitação, quando a gente vê que vai necessitar mais desses movimentos finos, a gente encaminha para a terapia ocupacional e continua Também acompanhando. É isso? pode sim, mas a gente também consegue trabalhar os movimentos finos. Entendi. A Não, gente... é que tem muita gente que fala que eles acabam sendo até mais específicos do que a gente, né? Alguns, Não, né? sim. Sim, o TO, ele trabalha bem, e o certo é trabalhar em conjunto com a gente. Tem que fazer isso, tá? Mas vocês vão ver que a gente também vai ter que trabalhar isso, né? Movimento fino, a gente tem que fazer, tá? Mas Entendi. eu vou falar um pouquinho da reabilitação. Aí, ó, artrite nas articulações mão interfalangiana tem que ter, tá? Vocês vão ver que é o principal. Artrite simétrica de ambos os lados, os nódulos que eu falei para você, reumatoides, e o fator reumatoide sérico, que é o que eles fazem os exames de sangue do paciente, falam, ó, você tem o fator reumatoide. Então, aí eles fecham o diagnóstico com artrite, tudo bem? 4 dos 7 critérios são necessários para classificar um paciente com artrite. Então, desses 7 que a gente colocou aqui, se o paciente tiver 4, aí eles vão lá falar, realmente você tem artrite. Mas é o que mais a gente vê assim, quando o paciente começa a ter uma degeneração ou alterações nas articulações, e aí de uma forma simétrica, o médico já vai lá, já faz o fator reumatoide e já vê, putz, você tem uma doença reumática. É isso que eles pensam, tá? Então, essas são as classificações, da mesma coisa que a gente colocou lá, tá? E aí, ó, um quadro de resposta terapêutica, que a gente fala, com base na intensidade dos fatores de prognóstico. Então, a doença, ela é leve, a ausência de fator prognóstico de piora, é uma doença intensa, moderada, com indicadores de piora, né? É uma doença de grande intensidade, com marcadores de piora de prognóstico. Então, aí a gente tem que entender isso. O médico vai também, junto, vamos dizer assim, com o fisioterapeuta, ele vai estar trabalhando o diagnóstico, vai fechar o diagnóstico, e aí a gente vai avaliando o paciente. Aí a gente vai vendo o paciente, se o paciente ele vai tendo uma alteração, um prognóstico ruim, e aí você vai vendo onde o paciente se enquadra. Todo mundo que tem artrite vai ficar ruim? Nem sempre, tá? E nem todo mundo também que teve várias artrites pode voltar ao normal, não volta ao normal. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai manter esse paciente. O paciente já teve uma crise de artrite, ele teve uma crise inflamatória, ele vai ter uma degeneração articular. Ponto. A gente não vai revidar isso. A gente não consegue. Mas a gente consegue melhorar e dar uma maior qualidade de vida ao paciente. É isso que a gente faz, tá? Então, o principal objetivo, ou os principais, é prevenir ou controlar a lesão articular, tá? A gente não vai ganhar. O paciente tinha lá uma alteração na mão, vou ganhar. Não. Um pouco outro, sim, pode ser que seja. Mas a nossa intenção é controlar isso, é prevenir, falar assim, ó, essa alteração que a senhora já tem na mão, a senhora não vai ter mais, não vai passar disso. A senhora vai ficar com isso, mas a gente vai te dar uma melhor função, uma melhor qualidade de vida. Mesmo com a mão da senhora que está assim, a gente vai trabalhar, fazer com que a senhora faça tudo com essa mão. É isso que a gente pensa, tá? Aí tem o medicamento, o médico vai entrar com os medicamentos. Muitos, eles fazem o uso controlado de AINES, né, ou corticoides, vamos dizer, mensal, ou de 2 em 2 meses que eles fazem, não lembro, mas eles fazem isso para justamente, não só na intenção de melhorar a articulação, mas na intenção de prevenir que se tenha, né, um outro processo inflamatório, que tenha uma outra artrite. É isso que eles pensam, tá? Então, o médico que entra com isso. A cirurgia, ela só é indicada, né, na restauração da função. Então, quando o paciente está muito limitado, a articulação está muito ruim, não tem como fazer,
Aí eles vão lá e fazem artroplastia, osteotomia ou artrodese. Mas é bem difícil porque eles sabem que vai ter uma degeneração, vai ter uma degradação diferente lá da osteoartrose, que o paciente faz uma substituição, coloca uma prótese, teoricamente vai ficar bem, porque não vai ter uma outra articulação em si, vamos dizer assim. Aqui a gente sabe que a artrite ela vai ter inflamações e ela vai gerar outras degradações. Então não tem como a gente substituir todas as articulações na mão do paciente, né? Ou no pé, não tem como, porque não é só um ombro, não é só um cotovelo, são várias articulações. Pensam nisso, tá? E as evidências científicas, né? A prática científica baseada em evidências. Então, o que a gente vê que, por exemplo, o consenso lá de 2002 da Sociedade Brasileira de Reumatologia, no tratamento de artrite reumatoide, o que eles mais indicam são terapias alternativas, sem ser só medicamentosa ou a terapia física. Então, terapias como elas, né? A dieta, meditação, biofeedback, acupuntura, massagem, quiropraxia, homeopatia, entre outras. É isso que eles falam que funciona na artrite e que pode ser utilizado na artrite. A terapia física, que é a reabilitação em si, que é indispensável, tá? Então, para não ter um maior comprometimento da articulação, para diminuir o processo inflamatório, melhorar a mecânica articular, fortalecer a musculatura, prevenir outras alterações. É isso que a gente faz. E além disso, aqui eles indicam também exercícios, né, cardiovascular, que é aquele paciente assim, você vai pegar ele, fez mobilizações, fez alongamento, tirou as retrações, fez tudo aquilo, diminuiu o processo inflamatório. No final da sua terapia, paciente, vamos lá, vai na esteira, vamos fazer exercício cardiovascular, vamos melhorar esse sistema seu. É isso que eles pensam, tá? Então, também os exercícios, né, cardíacos do sistema nervoso autônomo na função das pessoas ou das mulheres com osteoartrite ou artrite reumatoide. Então, ó, o que eles colocaram, né? Os resultados dos estudos indicam 12 semanas de exercícios com efeito positivo sobre a função autônoma do sistema cardíaco, né? Do músculo cardíaco. Então, assim, se você iniciar hoje um treino de marcha, um treino em esteira com o paciente, ou na bicicleta, um treino vascular, daqui 12 semanas ele já vai ter função, né? Cardíaca melhorada justamente pelo exercício físico. É isso que a gente tem que pensar. Melhora na função cardíaca, melhora na injeção de sangue, melhora no débito cardíaco, vai melhorar o metabolismo e às vezes você vai prevenir que esse paciente tenha outras alterações reumatológicas, de doenças autoimunes. Então é isso que a gente tem que pensar. Ah, isso ocorre? A gente não sabe. Pode ser que seja. Tudo bem, pessoal? Então, na Psychal Therapy, que é uma revista bem legal, que é uma revista bastante comentada e todo mundo quer publicar lá, o que eles fizeram, né? Um guideline das diretrizes e práticas sobre eletroterapia, intervenções e termofototerapia que podem ser utilizadas na artrite reumatoide. Então, eu quero ver se, sei lá, eu quero colocar um TENS, quero colocar um laser, quero colocar alguma coisa no meu paciente que tem artrite, eu consigo melhorar? Não sei, eu vou lá no guideline e vejo, o laser está indicado, o ultrassom está indicado, termofoto também. Então, então eu posso usar crioterapia, eu posso usar por quanto tempo? A crioterapia no processo inflamatório se beneficia nos 5 primeiros dias. Nossa, que legal! Então, eu vou usar isso. Posso usar o TENS? Pode. O TENS ele é utilizado geralmente para promover benefícios na musculatura. Então, você utilizar lá ele num período lá inicial, depois da degradação de 3 semanas, eu consigo fortalecer o músculo. Ou consigo tirar a dor do paciente. Olha que importante, né? É isso que eu falo para vocês. Certo, pessoal?
Alguma dúvida? Aí, pessoal, vamos rezar para que volte o mais rápido possível essa da pandemia, vamos colocar assim. Tomara que realmente volte dia 1º, tudo bem? Voltando dia 1º, a gente vai fazer as nossas práticas, que eu quero com vocês. Eu acho que eu tava pensando, até fiquei meio triste assim, porque se não tiver uma prática, eu acho que fica meio sem sentido, né? Por exemplo, a gente falou tudo aqui, mas parece que não é a mesma coisa se eu estiver lá e mostrar para vocês, ó, é assim que eu faço, é assim que eu trabalho, é assim que eu gosto. Eu acho que fica meio difícil, né? Então, sei lá, vamos rezar, pessoal, para que volte mesmo dia 1º. Tudo bem? Pessoal, em relação à nossa formativa parcial 2, é formativa 2, parcial 2. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou lá, vou colocar o link para vocês lá na unidade 1, aula 1, lá no AVA. Mesma coisa aqui da prova, mesma coisa aqui dessa que vocês fizeram. É a mesma situação, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão fazer assim, eu vou colocar lá explicando, é óbvio. Mas o que eu quero que vocês façam, para eu ver como é que vocês estão? Eu quero assim, você vai montar, preparar um caso clínico. Então, sei lá, a Glaucilene lá falou da avó dela. Ela pode usar o exemplo da avó dela como um caso clínico, vai postar lá e vai falar o que ela vai fazer, né, de avaliação. E aí depois o que ela vai fazer é curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Objetivos e condutas. Que é isso que eu quero que vocês façam. Porque, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, a nossa disciplina e a nossa profissão é isso. A gente avalia, a gente vê o caso clínico, a gente avalia e a gente traça os objetivos e condutas. Certo, pessoal? Pode ser isso? Certo. Porque do caso clínico eu poderia montar um e deixar lá, mas eu quero que vocês façam, porque às vezes eu monto um lá e aí todo mundo vai seguir aquela base. Eu quero que vocês façam. Pode imaginar quem não tem, pega o exemplo de um vizinho, o exemplo do pai, da mãe. Todo mundo já teve alguma fratura, todo mundo já caiu, todo mundo já torceu o tornozelo. Alguém da família tem osteoporose, osteoartrose, artrite. A gente tem caso clínico por aí. Eu quero que vocês tenham essa coisa de descrever o caso clínico. Só que assim, descrever tudo, tá? Fulana de tal, tantos anos, aposentada, trabalhava com isso. Aí, exemplo, teve uma queda, fez uma fratura, deixou ela imobilizada, fez cirurgia, toma remédio, tem tantos filhos, já teve tantas cirurgias. Eu quero que vocês façam isso, tá? Descrevam da forma que vocês acharem necessário, mas eu quero que seja bem completinho, com tudo. Ok? Ok. Beleza. Certo, pessoal? Aí eu vou lançar a nota de vocês lá, a nota do trabalho, primeiro que a gente corrigiu hoje, e aí eu já coloco o link lá. Mas sugestão, já vão fazendo aí no Word, né? Separa, façam primeiro no Word e depois vocês só vão lá no link, copia e cola. É isso que vocês têm que fazer. Certo? Então já separa e começam a fazer aí. Tudo bem? Mas o prazo para entregar seria hoje mesmo, então, tipo. Não, o prazo para entrega, pessoal. Prazo para entrega seria até semana que vem. Porque o que eu vou fazer semana que vem com vocês? A gente vai sentar aqui, eu vou corrigir com vocês, vou falar alguns trabalhos que não tem como falar de todos, tá? E aí a gente vai fazer um resumo da nossa aula, tudo bem? E aí na próxima semana seria a nossa aula prática, se a gente voltar, certo? Certo, beleza, então. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, fiquem com Deus, façam atividade, qualquer dúvida, entre em contato comigo, e aí eu vou postar lá a nota de vocês e já posto o link agora até meio-dia, tá?
Fechado, então. Beleza. Tudo bem. Abração a todos, boa semana e fique em casa. Obrigado, professor. Professor também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.